Fala aí, Maria, beleza? Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar então esse assunto aí das políticas do governo do Lula, né? Pelo menos as propostas da política do governo Lula, agora, esse novo governo de 4 anos e 3 meses. E vamos lá, vamos seguindo. Certo. Paramos na última ali, a gente estava falando do salário, né? Da retomada do programa de valorização do salário mínimo. E aí, quando a gente fala disso, leia-se distribuição de renda, né? Disso que está sendo falado, a gente tem que. É um processo de aumentar o poder aquisitivo da população. Aumentar o poder aquisitivo da população para promover consumo. É isso que está sendo proposto. Tá? Bota a mãozinha Aí, no vamos, fogo. vamos convir numa parte, né, cara, Davidson? O Brasil passou por muitos anos de inflação, né, cara? Inflação alta. E o salário mínimo, ele cresceu micharia. Micharia, cresceu pouco. Houve uma perda real de poder aquisitivo. O povo brasileiro empobreceu. O povo brasileiro empobreceu. E povo pobre não compra, povo pobre não consome, povo pobre não entra no primeiro mundo. Ponto final. O povo tem que ganhar dinheiro, o povo tem que enriquecer. A elite tem que saber, tem que entender que para que eles sejam mais elite ainda, se eles querem ser um dia igual à elite americana que eles acham tão fodona, o povo brasileiro tem que ser igual ao povo americano também. As coisas não podem ser desassociadas. Que eles Né? acham tão fodão também. Eles acham tão fodão também, exatamente. Então, vamos ser coerentes, né, nos nossos delírios de poder e vamos fazer o dever de casa, conforme foi feito em outros lugares. Os outros lugares deram certo porque o dever de casa foi feito certo. Né? Não dá para ter o bônus sem o ônus, não, mesmo. Tem que aprender a abrir um pouquinho a mão e dividir esse bolo aí. Tem que aprender, tá? Vai ser melhor para vocês. Vai ser melhor para vocês se vocês fizerem. Pode acreditar em mim. Confia. Eu até posso dar só um parênteses. Não, diga aí. Quando eu estava morando em Genebra, eu tinha um vizinho francês, Parisien, muita gente boa, seu Francis, e ele me contou uma vez, ele trabalhava para a HSBC, né? E ele uma vez foi visitar um companheiro de trabalho da Índia, desculpa, da China não, da Índia, que trabalhava para a HSBC na Índia, e ele ficou na casa do cara, um casarão, uma semi-mansão, né? O cara com 5, 6 empregados, aquele negócio. E ele estava me contando essa história, e ele falando, nossa, eu gostaria de viver uma vida assim, sabe? De empregados, né? Pessoas fazendo coisas para mim, né? Porque aqui na Europa a gente faz as nossas coisas, a gente lava a nossa privada, né? E aí, naquele momento, eu olhei para ele e falei assim: olha, seu Francis, é bom ter gente fazendo coisa para a gente em casa assim, sabe? A gente não tem que se preocupar em cozinhar, até porque eu cozinho mal. Mas isso tem um custo muito alto, seu Francis. Para você ter uma pessoa trabalhando para você, essa pessoa tem que ganhar muito menos que você. Sim. Mas muito menos. E para ter essa gente disponível a ganhar muito menos que você tem que ter pobreza. Você tem que ter uma reserva de mercado. Tem que ter um pool de miséria, tá entendendo? Para a madame de Copacabana poder ir lá no interior de Minas Gerais e adotar uma menininha pobre, né? Criar, é a filha de criação que a gente cria, né? E ela não estuda, né? Ela não tem carteira de trabalho, ela não tem merda nenhuma. Mas a gente até paga o plano de saúde dela. Nossa, vocês são uns doces de ser humano, né? Filha de criação que não pode estudar, filha de criação que não pode casar, filha de criação que não pode merda nenhuma, porque ela não é filha de criação, né? Ela é uma escrava. Esse é o fato. E até pouco tempo atrás tinha muita gente nessa situação no Brasil. Eu conheço gente da minha família que tinha gente nessa situação quando eu era criança. Era a coisa mais comum do mundo, né? E abrir mão desse serviçal nem todo mundo quer, né? Porque as pessoas estão muito mais preocupadas com suas conveniências do que com o que é justo ou injusto, né? Então vamos raciocinar. Qual é o Brasil que a gente quer? Qual é o Brasil que a gente quer?
né? Não é o Brasil das crianças miseráveis, porque assim, a menininha que você foi lá em Minas Gerais, buscar, lá no interior de Minas, buscar para ser tua serviçal, tinha uma irmã. E talvez a irmã dela tenha sido vendida para algum prostíbulo, né? Ela tinha um irmão, e talvez esse irmão tenha virado o traficante que vai te encher de tiro no meio da rua. A Então, gente que é isso que a gente trabalhou tem na que indústria pensar. naval, que a gente passou por um lugar muito pobre, a gente conhece muita história, a gente ouviu muita história dessas coisas, né? Então, tá entendendo? Fica cansado ter que explicar e reexplicar essa lógica de miséria, de amargura, entendeu? Que as pessoas, a gente explica e reexplica porque a conveniência das pessoas impedem delas entenderem. Eu não quero entender merda nenhuma. Eu quero uma empregada doméstica que deixa os filhos dela em casa sozinhos para cuidar dos meus por um salário mínimo. É isso que essas pessoas que são tão pobres quanto, meu Deus do céu, quem ganha 5 mil reais, 6 mil reais, 10 mil reais é pobre. Eu não ganho isso, não. E não tem nem ideia. É pobre. Porra, pela madrugada. Gente, 10 mil reais. O que é 10 mil reais? $1.800. Não, agora mais um pouquinho, né? Ó, melhorou, hein? Melhorou de vida. Caraca, velho. Mas aí tem outra Pobre. coisa nisso. Isso aí, já conversei sobre isso contigo. Um cara que ganha $1.800, nos Estados Unidos nem tanto, mas aqui na Europa, um cara que ganha 1.800 euros ganha um salário muito bom, cara. E Bom, vive né, bem. muito bem. Vive bem. Vive bem, vive com segurança, vive com saúde, vive com comida, morando direitinho, mas pinta a própria parede. Tem iPhone. Pinta a própria primeiro. Pinta a própria parede, lava a própria privada, faz a própria comida, faz as próprias compras, cuida dos próprios filhos. Vamos lá, classe média brasileira. Vamos parar com essa síndrome de elite burguesa, que vocês são pobres. Vocês são pobres. Tá? Vocês não podem ter empregada doméstica, não. Para vocês terem empregada doméstica, o filho de vocês corre risco no ônibus indo para o colégio. Para vocês poderem ter empregada doméstica. Essas coisas andam juntas. Tá? Não vai querer apelar para o caráter das pessoas para não ter violência, não. Tá? Porque enquanto tiver miséria, o que soluciona a violência não é polícia dando tiro em traficante e levando tiro de traficante. Não é. O que soluciona o problema da violência é o fim da miséria. Quer acabar com a violência? Acaba com a miséria. Você não convence um menino norueguês de 12 anos de idade a pegar um fuzil e trocar tiro com a polícia. Não convence. Não há argumento que você apresente para um menino norueguês de 14 anos, de 12 anos de idade, de 13 anos de idade, botar um fuzil na mão dele. Agora, quando a polícia subir aquela rua ali, você mete bala neles. Você não convence o menino norueguês. Por quê? Porque o caráter dele é melhor do que o menino carioca? Porque ele é do bem? Não, cara. Porque quando ele terminar a escola técnica que ele está estudando, ele vai arrumar um emprego para ganhar 2.000 euros. Cara, às vezes ele não precisa nem terminar a escola técnica, ele vai trabalhar no McDonald's de 18 horas por semana e ele tá bem. Ele está bem, ele tem o dinheirinho para sair com a namorada, ele tem o dinheirinho para. O colégio dele está garantido, a faculdade dele, se ele estudar um pouquinho mais, ele consegue entrar. Se ele ficar doente, ele vai para um hospital bom. Ele não vai por crime, não. E não é porque ele. Agora pega esse mesmo menino, tira tudo dele e bota ele para passar fome. Porra, gente, pela madrugada não é difícil entender isso, não. Não é, não. Agora tem que deixar as conveniências de lado. Né? Não pode querer ter uma empregada doméstica dormindo na tua casa e deixando os filhos sozinhos com a tia, com a avó, a semana inteira para ganhar um salário mínimo. São duas coisas incompatíveis. Você quer um país desenvolvido? Mulheres trabalhando na casa de senhoras, dormindo lá, deixando os filhos em casa a semana inteira por um salário mínimo, não é compatível com isso. São coisas incompatíveis. Elas não andam juntas. Você pode pegar qualquer país desenvolvido do mundo.
qualquer país desenvolvido do mundo. Pega o que você quiser. Você não vai encontrar isso. Não vai. Então, vamos lá. Vocês querem uma sociedade feudal ou vocês querem uma sociedade de mercado onde as pessoas têm que decidir? Tem que decidir. Né? Então, vamos lá. Vamos tirar a mão do bolso. Vamos pagar o trabalho que merece ser pago. Né? Quando o teu mecânico for consertar teu carro e ele disser que o serviço é tal, e você estiver insatisfeito com o serviço, procura outro mecânico. Não obriga o cara a baixar o preço dele. O trabalho dele vale aquilo, irmão. Se você acha que o trabalho dele não vale aquilo, procure quem pague. Quem cobre. Né? Porque essa cultura do desvalorizar o que os outros fazem é muito feio, cara. É muito feio. E se vira contra você, eventualmente. É uma cultura do brasileiro que vem vem da nossa história. Né? Então isso aí tem que ser estudado, tem que ser trabalhado e tem que ser mudado. Tem que mudar a cabeça, a mentalidade. Ponto. Vamos embora. Vamos que vamos. Então nós passamos aqui pelo papapá, os exames, os forever. Então eles tiraram aqui. A velhice vai chegando e a gente não consegue mais enxergar os bagulhos, né? Tem que chegar pertinho, tá vendo? Foi mal. Tá, uma outra coisa que o governo fez agora, no início, foi revogar o congelamento da merenda escolar. Porra, cara. Tá boa, irmão. Congelar a merenda escolar, cara. Onde o pessoal tava com a cabeça, cara? Congela qualquer coisa, cara. Menos a merenda das crianças. Tá madrugada, né? Aqui ficou fácil, né? O Lula posar de gostoso. Ficou fácil. Levantaram a bola pra ele, agora vai, Lula, corta na minha cara. Porra, brincadeira, né, cara? Eu vou nem comentar muito isso aqui não, tá? Mas eu vou passar reto aqui. Eu vou só fazer um comentário, cara. Fala. É melhor passar reto, cara. É melhor não fazer comentário não, que eu vou ter que cortar. Ai, meu Deus. Ai, tá, vamos lá. Outra coisa que foi feito foi liberado aqui os fundos, foi aumentado os fundos de investimento, pesquisa e educação. O Lula fez uma declaração dizendo que investimento em educação não vai ser tratado no governo dele como gasto. O que significa isso? Pode. Hein? Nem pode, né? Sim. Vamos tentar até procurar esse vídeo em algum lugar. Tem um vídeo onde o Brizola dá um esculacho no Fernando Henrique na eleição de 94. O Brizola dá um esculacho no Fernando Henrique, a coisa mais linda. Porque o Fernando Henrique vem criticar o Brizola justamente na parada dos CIEPs, né? Onde ele vai dizer que mas educação de tempo integral é muito caro. E aí o Brizola janta. Assim, todo tecnocrata vem com esse papo de caro. Caro é ignorância. A ignorância, cara. Porque a ignorância leva as crianças para o crime, leva... Blá, 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 já falamos tudo ali em cima, não preciso repetir. As pessoas votarem no Bolsonaro. Dentre outras muitas alucinações, né? Votar de novo no Lula, vai lá. Vai lá. O Brizola come o fígado do Fernando Henrique, chama ele de tecnocrata, que era o que ele era, de fato, um tecnocrata. Cara, é ignorância, etc. E é o fato, cara. Investimento em educação não é gasto, não se corta. Meu irmão, corta o que você quiser. O que você quiser, menos educação. Acabou, ponto final. Ponto final. Agora, Davis, olha só, eu quero fazer uma ressalva nisso aí, porque, tudo bem, investimento é investimento, tem que ser feito, educação é primordial, tem que ser feito, mas eu gostaria de ver isso sendo bem feito, tá? Não, porque claro, eu vi nas épocas do Lula, a esbórnia que foi, com os programas tipo Ciência Sem Fronteira, cara, N programas que, assim, tinham a sua importância, tá?
o doutorado, mestrado do sanduíche, né? Pô, isso era muito legal. Mas, cara, tinha uma grande mazela desse programa que ia para fora para comer cachorro-quente, tá? Não era, e Claro, não era claro. que não era de maldade, não. Tá? É porque o cara ia para fora e aquilo, quando ele voltava para o Brasil, não era aproveitado para nada. Então ele praticamente ia para lá passear, entendeu? Uhum. Isso não é brincadeira, isso é muito sério, sabe? Então acho assim, não é isso, entendeu? Não Não. é, porra, O vambora, Marcelo, vambora, vambora, Marcelo, vambora. Marcelo está na engenharia, né, Marcelo? Na época que eles começaram com esse programa, foi isso? Estava Eu fazendo estava na engenharia nessa engenharia. época, quando eles começaram com esses programas. Eu tenho outros amigos, as pessoas vão, se quiserem é, investigar sobre, conversar com as pessoas, com os conhecidos e tal, todo mundo vai ter alguém que passou por alguma experiência nesse sentido. Porque, cara, foi muito comum mesmo, né? O programa estava lá, à disposição de quem quisesse, mas não tinha muito controle, não tinha fiscalização, não tinha meta, né? Aí, Ok, você vai estudar. outra coisa. Um outro programa que também não é fantástico, não é ruim, mas não é fantástico, é o. Pô, agora esqueci como é que chama, aquele do empréstimo para a faculdade. Ah, é o Fiesc. O FIES. Fiesc. O FIES. O FIES é legal, tá? Porque, assim, você não vai construir 200 novas faculdades públicas no Brasil assim, né? Uhum. Mas ele era muito mal fiscalizado. Eu estudei Muito com mal gente que fiscalizado. repetia e repetia, e repetia, e repetia, e repetia, e continuava lá. E era a regra 1 do Fiesp, era que o cara não podia repetir, porra. É lógico, é lógico, né? Não, o Mas Fiesc, também conheço gente que fez o graças Fiesp, ao Fiesc, bonitão, se formou, agora tem 2 advogados na mesma família, sabe? Família humilde, 2 se sensacional, formaram em muda, advocacia. muda a vida das pessoas, sem dúvida. Mas o caso é que tem que ser fiscalizado certo. E não pode se ter coitadismo, cara. Se o cara fez merda, se o cara não tá. Tem que ralar. Porque esse cara que não tá afim, tá pegando o dinheiro de alguém que tá, cara. Não é só ralar, tem que pagar, irmão. Né? Porque isso não é Sim, bagunça, é dinheiro público, pô. sim, sim. Entendeu? O filho prestando dinheiro para você ficar reprovado, porra, tem um moleque bom pra caralho aí que tá doido pra estudar e não tá conseguindo a porra do financiamento porque o orçamento tá estourado. Azar o dele. Pau no cu do surdo, velho. Tá entendendo? E assim, não tem meta. O cara vai lá, por exemplo, o lance do estudar fora, né? Pô, cara, o cara tem que voltar para cá e ele tem que devolver esse investimento de alguma maneira para o país, cara. Não, mas isso é Pô, feito. muitas vezes, mais ou menos, Marcelo, mais ou menos. Eu conheço uma turma que ficou por lá e não voltou e que se dane, cara. Mas não é assim. O que acontece muita gente, isso acontece nas escolas militares, tá? Um Uhum. cara que Sim, se forma, por exemplo, como é que chama? No IME, no ITA, no IME, no etc. ITA, ele tem que Ele tem que continuar trabalhar na com a Força força Aérea. por 10 anos, 5 anos, uma coisa assim. Eu também não entendi direito, Mas não, tem mas tem. uma multa. Tem uma multa. O cara não é forçado, entendeu? É uma obrigação, é contratual, né? Ele não é forçado. Mas, por exemplo, quando eu fiz pré-vestibular, eu fiz no PH, no Rio de Janeiro, né? Que é muito famosa, porra, um dos melhores que tinha. Não sei como é que é hoje em dia. Não quero fazer propaganda PH, se quiser patrocinar a gente, aí eu vou ficar bem feliz, tá? Mas tinha um professor de lá que ele tinha acabado de se formar no ITA, ele era bom para um carvalho, o seu PH foi lá e pagou a multa e fez, vamos embora. É isso aí. Eu E o conheço que casos de, assim, acontece? Essa galera que vem para fora, eu conheci gente que foi para Irlanda, foi para Inglaterra, a multa era tipo 50 mil reais. Aí o gringo olha assim e fala: 50 mil reais é o quê?
6 mil libras, 7 mil libras. Toma. Tá pago. Não pode. Desconta aí 3 salários. Não, entendeu? Assim, em 3 vezes, né? Vai dar um salário e meio se bobear do cara. Pois é, cara, entendeu? Então, não era expressivo, cara. Nós perdemos os talentos. O objetivo do programa, você vai ver, o chinês fez isso, o indiano fez isso. Tinha aquele The Big Bang Theory, né? Aquele programa que tinha na Warner, se eu não me engano. Eles tinham aquele Raj, era o Raj, né? Que era um dos personagens que era engraçadíssimo o personagem, que era um indiano estudando nos Estados Unidos, né? Aquilo foi muito comum naquela época, muito comum. Os indianos invadiram os Estados Unidos para estudar. Era a mesma merda. Os Estados Unidos ele tem um visto específico para talentos. Eu esqueci o nome, é C2, uma coisa assim. É uma treta É um visto específico para talentos. Mas eles foram para os Estados Unidos, o grosso dessa gente que foi para os Estados Unidos não ficou, não. Eles não ficaram. Eles voltaram para a Índia e criaram um Vale do Silício na Índia. Agora, fizeram isso por amor à pátria? Sim, sim. Eles fizeram isso por amor à pátria? Eles não fizeram isso por amor à pátria. Eles fizeram isso porque o governo tinha um programa. Era vantagem voltar para a Índia. Volta para a Índia, infeliz. Eu te dou um financiamento e você abre uma empresa. Entendeu? É isso. É disso que a gente está falando. Tem que ter isso no governo brasileiro. O programa tem que ser isso. O programa não é esbanjar dinheiro e dar... olha quantos diplomas eu distribuí. Isso tem que retornar para o Brasil, porra. E o Lula, aí vamos voltar no assunto do plano de governo. O Lula, no dia lá da posse, ele fala: o Brasil vai voltar a exportar mão de obra. Pô, eu tenho uma novidade para ele: o Brasil já exporta mão de obra. O problema é que não fica com a mão de obra dentro do Brasil. Quando ele falou essa parada, ele estava se referindo, por exemplo, a Odebrecht, que ia lá no país, não sei aonde, construir uma hidrelétrica. Né? Mas estava falando na questão da educação. Da educação? Exportar engenheiro, exportar, enfim, médico não, mas eu lembro de ter visto físicos. Eu lembro de ter visto ele, falando de exatamente isso, na conta de obra de contratos, e porque foi uma coisa que acabou também, né? Foi destruída essa agenda de espalhar a expertise brasileira pelo mundo, mas no sentido de você leva a equipe de construção para lá, constrói, o capital vem para o Brasil e a equipe volta para o Brasil, né? Foi nesse sentido que eu vi quando foi dito. Não sei, de repente pode ter sido outra ocasião ou outro contexto, não sei mesmo. Não sei dizer. Isso é um outro contexto, né? Que inclusive é muito importante também. Inclusive hoje eu estava vendo um vídeo daquele canal Eu Afro, né? Eu vou ver se eu boto aqui, se eu lembrar, eu vou botar aqui na descrição um vídeo de 1 ano atrás. Não, 8 meses atrás. Logo antes da eleição. E o rapaz é um rapaz de Moçambique, né? É muito bom esse menino, muito bom esse canal. Conselho para todo mundo aí. Nem vou pedir patrocínio. Ele estava falando isso, ele estava falando da importância do Brasil na economia da África nos anos do PT. Por quê? Porque o Brasil produz máquinas agrícolas que o nosso cerrado, por exemplo, é muito semelhante com o clima de lá, com a savana. Então, as nossas máquinas funcionam muito melhor do que as dos chineses. A Odebrecht estava construindo a África inteira. Porra, os caras estavam roubando dinheiro, irmão. Prende, mas não sucateia, mas não ferra a empresa. E aí, o que aconteceu? Quando o Brasil saiu, a China tem empresa de construção pra caralho. Entrou.
Abrimos espaço. Não existe vácuo de poder, cara. Nem de oportunidade. Nem de oportunidade. Vou ver se eu boto Mas um vídeo aqui na descrição se eu lembrar, tá? Eu ainda tô bota. moleque É nesse a boa, negócio de YouTube. com certeza. Aí, cara, a gente tem esse lance da educação, realmente não tem como considerar isso como despesa, como algo a ser cortado, não pode ser cortado, não pode, corta do diabo, mas não corta da educação. Sei lá, de repente cobra imposto de igreja, sei lá. E aí a gente tem também, bom, fizeram algumas melhorias anunciou que vão ser feitas melhorias no Fundo de Desenvolvimento Científico, também é ligado à educação, né, também é ligada a essa mesma área de atuação. Esse primeiro passo do governo Lula leva o governo no sentido, leva o Brasil, né, no sentido de retomar o caminho que ele vinha caminhando, que ele vinha traçando antes de 2013, né? Traz o Brasil de volta para aquela toada BRICS, Mercosul, fortalecimento regional, difusão de influência, projeção de poder, essas coisas, né? Que é a agenda BRICS, né? A agenda BRICS é a seguinte: cada membro do BRICS vai servir vai ser uma teia, uma rede, né? Eles botaram membros do BRICS espalhados em lugares estratégicos do mundo, e esses membros são responsáveis por espalhar uma rede, espalhar uma teia de influência, para que o BRICS seja uma grande influência mundial, uma grande mancha no mundo, né? Então a gente volta nessa direção agora, né? Estamos voltando nessa caminhada aí. Tropeçamos, caímos, os outros ajudaram a gente a se levantar e tal, os 5 gigantes caminhando de novo. Para onde é que a gente está indo? Nós estamos fazendo o dever de casa certo, né? Porque esses anúncios, tirando a galhofada de cortina de fumaça, que o pessoal gosta de levantar aí para animar a galera, o que eu tenho visto que está sendo feito não tá errado, não. Está indo no caminho certo. O Marcelo falou tudo. O anúncio é bom, mas a execução como é que vai ser? É a execução que a gente tem que estar de olho. Porque anunciar e vibrar com o anúncio é fácil, cara. Né? É mole. A execução, agora, a hora de fiscalizar a execução. Até porque, olha a desgraça que foi o fato da Odebrecht ter sido a empresa corrupta que se tornou. Essa janela, essa brecha, essa trinca, foi responsável pela fratura do sistema inteiro. A sua debrecha. Nós perdemos a Odebrecht. Deram brecha mesmo. Isso foi responsável por destruir a projeção de poder do Brasil no exterior. Pô. Destruir. Ruiu. O Brasil estava espalhado por vários países do mundo. América do Sul, América Latina. Ruiu. Isso é a velha história da água do banho, né? Você joga fora a água do banho, você não tem que jogar o bebê junto. Bebê junto, cara. Pelo amor de Deus, jogamos o bebê fora. Mas isso só aconteceu porque o governo, enquanto plantão, o governo do PT, fez vista grossa para um monte de cagada que estava acontecendo. Não é só fazer vista grossa, né, Davidson? Eles eram complacentes com aquilo, né, cara? É claro. Eu entendo. Fazer vista grossa parece que eu estou querendo dizer que eles só não se meteram, né? Não, eles eram parte do esquema, é claro. Ia dinheiro para campanha, ia dinheiro para político, ia dinheiro para o bolso de muita gente, é claro que, né? Mas o fato é o seguinte: esse luxo que o PT se permitiu, pela ruína do esquema todo, cara. Pelo tropeço do gigante. O gigante tropeçou por causa do PT. A culpa é dele, Juca. Tá atrapalhando o esquema aqui, Juca. Vamos colaborar. Porra, você quer falar também? Vem cá, vem. Reclamando aí. Não tá com atenção. Chega, vem cá. Aqui, vem aqui. Vem cá. Vem cá, cara. Dá teu recado aí, Juca. Dá teu recado aí. Juca, O Politico.
Qual é o teu recado aí? Davidson, então é o seguinte. Isso aqui vai ficar para o próximo capítulo, que o vídeo ficou muito longo. Beleza? Tá bom.